obrigado aos organizadores, né, do evento da Escola de Verão. Eu estava fuçando no site ali, né, que o Márcio me mandou e vi que o evento tá legal, né, várias palestras, gente muito boa aí, e até lisonjeado aí com o convite. É bom voltar aqui, né, João Pessoa, mesmo virtualmente. Eu estava falando com os meninos que eu voltei aí, eu tive aí, conheci há uns 4 anos atrás, né, na Escola de Geometria. Eu acho que estava todo mundo aí, mas eu não, acho que a gente não acabou não se conhecendo ali, mas agora, se tem alguma coisa boa nisso tudo, é poder, às vezes, fazer um contato com alguém que está longe, né, e poder trabalhar assim online, porque às vezes a gente não conseguia, né, trazer os colegas para dar uma palestra, né, participar dos seminários. Então, se existe alguma coisa boa nisso tudo, pelo menos isso, né, ajudou em alguma coisa, né, da situação. Mas eu queria muito estar aí, porque é uma cidade linda, né, e uma escola forte de geometria. Estou vendo os meninos aí, eu acompanho muito o Alan, o Heraldo, acompanho a professora Maria Andrade, que não é da universidade de vocês, né, mas está aí pertinho também, entre aspas, né, mas eu acompanho muito vocês aí nas redes, né, e os trabalhos de vocês, então fico muito feliz de estar aqui e espero que essa parceria, né, só cresça e a gente possa trabalhar em breve aí juntos. Obrigado pelo convite. Bom, então essa palestra é uma palestra que eu venho falando apresentei ao longo do ano passado em alguns lugares, né? Então ela é um apanhadinho de história, né? Eu vi que tem um mini curso aí sobre buraco negro, né? Eu não tinha visto antes, então acho que eu até tinha tentado assistir, né? Então vai ter um paralelo aí com o mini curso que está acontecendo, né? Alguns resultados sobre uma classe, né, desses objetos, né? Não é um caso mais geral possível, longe disso, mas alguns teoremas mais geométricos mesmo, né? Envolve mais geometria riemanniana, né? Semi-riemanniana, sobre buracos negros, mas é uma classe mais restrita, mas muito estudada. Eu sei que os colegas, né, estudam esses assuntos aí. Eu vi um trabalho recente também do Alan, muito interessante, né, sobre esses assuntos, sobre uma desigualdade, né? Faz tempo, cara, desculpa. Mas enfim, sobre buracos negros. Então eu sei que é um assunto que o pessoal aqui também gosta, né? Então espero que poder fazer um apanhado um pouquinho da história e apresentar alguns dos resultados que eu venho trabalhando, alguns já publicados, outros em andamento e outros que eu penso em fazer, e contar para vocês um pouquinho o que a gente vem fazendo aqui em Goiânia, né? No Goiás, tá bom? Então tá, deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Aí. Então, né, só para começar bem tranquilo, né? Então eu vou falar sobre isso, né? Sobre as equações e minha canetinha não está funcionando. Tá aqui, deixa eu ver. Esse computador meu é Linux, vocês me desculpem os problemas aí, eu não estou conseguindo escrever, mas hoje eu estou com uns probleminhas nele, mas não tem problema não. A gente continua só falando mesmo. Então eu vou falar um pouquinho sobre, né, relatividade geral, né? De um ponto de vista mais da geometria, né? Eu escrevi aqui no quadro, aqui no cantinho, a equação de Einstein, né? Então, eu vou falar de algumas soluções particulares para a equação de Einstein, né? Que são as soluções estáticas, sobre métricas estáticas, para ser mais preciso. E isso motiva algumas coisas, né? E alguns objetos, e a gente acaba estudando de maneira bem geométrica, né? De análise geométrica, esses objetos. Então, eu não vou estudar aqui, não vou apresentar um caso mais geral de soluções, né? Vocês, às vezes, podem ter visto já estudar a equação de Einstein usando aquelas constraints, né? Aquelas restrições muito mais abrangentes, né? Mas eu vou falar de uns casos interessantes aí sobre métricas estáticas, tá? Bom, e aí, entre as soluções estáticas, eu gosto de destacar o Schwarzschild, é claro, né, porque é uma das mais importantes soluções. Foi a primeira solução exata, né?
para a equação de campo de Einstein, e foi poucos meses depois, segundo a história que a gente lê nos livros, aí, o Schwarzschild, esse rapazinho aí, né? Rapazinho mesmo, né? Faleceu jovem, que tinha 40, né? Mais ou menos isso. Então, faleceu muito jovem, né? Mas aí ele mandou uma carta para o Einstein, né? Falando, ó, achei uma solução exata aqui, né? Para sua equação, porque, pelo que eu sei da história, o Einstein mesmo não tinha achado, né? Quando ele publicou os artigos dele sobre relatividade geral, uma solução exata para a equação de campo dele, né? Que relaciona, né? Só para lembrar, a equação de campo dele relaciona uma forma de mostrar como a curvatura está relacionado com a massa, né? Então a curvatura do espaço-tempo está relacionado com massa e energia, né? Então é uma equação que de um lado você tem curvatura e do outro lado que eu escrever não deu para escrever, né? Minha mesa falhou aqui, mas é uma equação que mostra como relaciona então a curvatura do espaço-tempo com a energia barra massa, né? Então, e ele não tinha achado uma solução exata, o Schwarzschild, pouco tempo depois de ver os artigos dele, achou uma, né? E acabou sendo uma das mais interessantes e mais importantes, né? Sempre que a gente procura uma rigidez, a gente sempre pensa num teorema, pensa, ó, se o Schwarzschild não satisfaz, né? Não adianta nem escrever direito o teorema, porque vai estar vazio aí, né? É uma solução muito importante, né? Só lembrando, essa é a solução. Ah, o mouse está funcionando, isso é interessante. Desculpa aqui os probleminhas técnicos, né? Mas então vou pelo mouse. Então aqui é a solução de Schwarzschild, né? Está escrito tem vários tipos de parametrizar essa solução, né? Exata, mas ela é estática no sentido de que o fator espacial aqui não depende. Você pode pensar assim, né? E não depende do fator de tempo aqui da métrica, né? Então, ela é uma métrica do tipo produto torcido, então já faz ali mais um sentido para a geometria, né? Para quem já estudou geometria riemanniana, principalmente. E ela descreve, né? O que ela descreve? Ela descreve fisicamente um objeto compacto, né? Não necessariamente só compacto, mas descreve um sistema gravitacional isolado, né? Esse é o termo, a frase bonita, mas é mais ou menos como se fosse uma equação que poderia descrever o comportamento, por exemplo, o sistema solar, né? Onde o Sol é o centro, né, de massa M, um raio R, né? Então é um sistema que descreve isso, né? Mas mais precisamente o que a gente está interessado em estudar, que são os buracos negros, né? Então esse é um exemplo de solução que descreve um buraco negro, né, um sistema gravitacional isolado de massa M e raio, né? Então, é esse tipo de objeto que a gente quer estudar, né? E é uma solução, então, estática, é uma classe mais restrita, mas que tem aplicações físicas muito interessantes, né? Muito bem. Bom, então, um fato interessante, né? Que é onde começa a coisa a ficar estranha, né, para a física, e depois a gente descobre que tem essa relação com os buracos negros, que é esse raio crítico aqui, né, porque você vê que acontecem coisas estranhas, essa parte aqui some, e aí já levanta uma desconfiança, mas essa não é a singularidade real, né, enfim, esse ponto aqui distorce um pouco a métrica, e o próprio Einstein achou que por essas razões, né, que essa métrica aqui não seria muito útil, né, fisicamente, porque tinha esses problemas, né, de divisão por zero, de um raio crítico, então era muito estranho. Mas acabou que a gente sabe que hoje isso tem, né, tiramos já a foto do objeto lá, então sabe que isso fisicamente é uma coisa muito estranha na natureza, né? E aí uma mudança que eu estava lendo esses dias, né? Quem acompanha esses blogs aí de física, fazendo essa mudança aqui, porque recentemente um cara mostrou que aqueles buraco de minhoca, né, que tem uma relação muito próxima com essa métrica também, né? Você poderia atravessar, né? Um artigo que saiu recente. Você vai achar muito aí na internet alguns vídeos também brasileiros bons, inclusive comentando esse recente artigo aí. E é só uma mudança de variável, você consegue essa métrica que chama Eddington-Finkelstein, né? Desculpa aí
o alemão com inglês, né? Mas, então tem a ver com essas pontes, né? Esses buracos de minhoca. Então é uma métrica bem interessante, né? E você vê que é um objeto geométrico, então muito interessante de estudar para quem é da geometria, né? E aí tá uma fotinha, aquela foto do filme, né? Do Interestelar, mas aí a gente sabe que tem uns físicos que trabalharam junto, Kip Thorne, né? Então é uma foto que tem não é uma foto, né? É uma imagem ilustrativa, né? Não é a foto do buraco negro, mas que é bem bonita, né? Para quem viu o filme, é bem legal de assistir. Então, que representa um buraco negro, né? E bem comportado, seria uma dessa classe aí, bem comportada de Schwarzschild, né? Sem muita atividade ali perto, né? Do buraco negro. Então, por isso que motiva esses estudos, é muito apaixonante, né, para quem gosta de física e matemática, esses objetos. E algumas perguntas, né, que mais matemáticas, né, vêm à tona, né, sobre estudar esses objetos. Existem outros desse tipo, né, existem outras soluções desse tipo, que descrevem o mesmo tipo de problema, né, buracos negros, às vezes, um pouco mais gerais, e como é que mostra, né, que esses objetos são isolados? A gente fala, não, é um sistema isolado, mas estudar um caso mais geral, e aí como é que mostra essas coisas, né? Então, são duas perguntas, basicamente, que vão nortear aqui a palestra, tá? E que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Beleza. Tudo certo aí? Vocês estão me ouvindo aí? Estão aí ainda? Tudo bem, né? Tudo bem. Tá bom. Então, eu vou de vez em quando perguntando, para às vezes a internet cai, essas coisas, né? Bom, esse slide grande é só para apresentar uma generalização, pode ser visto assim, né? Da solução de Schwarzschild, que é muito famosa, Heisner-Nordstrom. E aí eu vou só comentar rapidinho ela, né? Na verdade que ela é importante para uma parte da palestra. Se der tempo, eu fiz dividido em partes e a gente fala até onde der, né? Se precisar me interromper aí, viu, Márcio? Vocês ficam à vontade. Então, essa solução, ela modela um sistema gravitacional do mesmo tipo, um buraco negro, mas agora com a diferença interessante, né, de ter esse buraco negro ter carga elétrica, né? Então, é uma solução de Heisner-Nordstrom, e é claro que se você tem não é claro, né, não é uma coisa óbvia, eu acho, mas se você tem massa agora e carga elétrica nesse buraco negro, e dependendo da relação entre massa e carga elétrica, você tem tipos diferentes de buraco negro, né? E isso é muito importante na teoria, né? Uma solução particular que é extrema, né? A gente tem três casos, né? Subextremo, extremo e superextremo, né? Então, tá aqui os três casos, quando a massa é maior que a carga, quando é igual e quando é menor, né? E um caso que é muito interessante, né, que a gente estuda, que se estuda, é o caso extremo. Você vai ver que isso vai facilitar lá na hora de ver o sistema de equações, né, de equações diferenciáveis. Facilita um pouco ali, entre aspas, né, e é muito interessante porque ele é um sistema de solução, né, um tipo de solução vai surgir, nesse caso, que é chamada Manjudar-Papapetrou. Vou falar devagar, porque eu sempre travo a língua ali, mas é uma solução importante e ela permite, né? Então, ela já vai tocar a gente ali na pergunta de multiplicidade de sistema gravitacional ser isolado ou não, né? Ali é uma solução que permite múltiplos buracos negros. E por quê, né? Fisicamente. Porque você vai balancear, né? Com a massa e a carga elétrica entram em balanço ali. Então, a repulsão e a atração gravitacional entram em equilíbrio por causa da situação extrema, né? Bom, aí fisicamente, na natureza, eu li recentemente numa revista bacana, falando que isso, né, não é esperado, não vai ser muito fácil de achar na natureza exatamente, né, esse balanço, mas quando fisicamente é interessante mesmo assim pensar, porque talvez existam buracos negros aí, né, sistemas como esse, onde a carga e a massa estejam mais ou menos balanceadas, muito próximas, né? E isso teria implicações importantes para a física. Então, é uma classe importante de soluções, tá? E que generalizam o Schwarzschild. Essa solução é importante, e aí tem a ver com um trabalho recente que eu escrevi com a Maria, né, Andrade, da Federal do Sergipe, né, e com um aluno nosso aqui do doutorado, e essa equação vai ser importante. A solução de Heisner-Nordstrom satisfaz, né,
essa relação aqui, onde F é a função lapso e a psi é a função o potencial elétrico, né? Representa o campo que dá origem ao potencial elétrico. Então, ela satisfaz essa equação, e isso vai ser importante, se der tempo, lá na palestra, tá? Só lembrar que isso aqui é importante, que isso aqui acontece na Reisner-Nordstrom, tá? Beleza. E aí aqui, só falando dessa solução, né, eu vou chamar de MP para não ficar travando a língua, que é o caso, um tipo de solução extrema, né? Então a carga e a massa são iguais nesse caso aqui, né? E aí a métrica fica um pouquinho mais comportada, talvez, né? E ela permite esse tipo de sistema gravitacional, né? Com múltiplos buracos negros. Então é muito interessante isso, né? Eu vi também, tem pouco tempo, né, uma chamada de um artigo que os caras tiraram uma foto, né, fisicamente, lá do jeito deles, né, já no espectro, enfim, e um aglomerado de buracos negros. Né? Então, as coisas acontecem na natureza, né, por mais sinistro que seja. E aí, outra relação entre a função potencial elétrico, né, e a função lapso, isso vai ficar mais claro já já, né, é essa relação para essa solução MP, tá? É um artigo bem legal de ler, né? E claro, com um pouquinho mais de pegada na física, esse aqui, uma revista muito boa, né? E aí tem uma estrela aí, né? Desses estudos, um dos principais aí que estudou buracos negros. Então tem o Steve Hawking, um artigo dele com Hartley, um pouco antigo, mas muito legal de ler, né? Uma boa introdução sobre essa solução MP, tá? Bem legal. Uma fotinha ilustrativa, né, de como seria aí esse sistema gravitacional que não é isolado. Então, agora a gente vai ver um pouco de teorema sobre unicidade e multiplicidade de buracos negros, né? O professor Márcio, eu vi um trabalho dele recente com o Huang, né, que eu vou citar ele bastante aqui, porque é um cara que estuda muito, né, o Márcio, essas métricas estáticas, né, esses problemas de multiplicidade de buraco negro e unicidade também, tá? Então, eu recomendo também o trabalho do professor Márcio aí com o Huang, dá uma olhada nesse autor, né? E aí, um dos primeiros artigos, né, pelo menos um dos primeiros que eu tenho conhecimento, né, que eu estudei um pouco, é do Werner Israel, acho que é professor do Canadá, né? Mas eu não lembro, desculpa. Aí é um teorema, um dos primeiros, né, em que ele prova que não tem muitas soluções diferentes da Schwarzschild, no caso vácuo, né, ou seja, sem carga elétrica, só massa descrevendo ali o buraco negro, né, essa solução estática, né, então ele provou ali em 67 que não tinha muito para onde fugir, só tem aquela solução de Schwarzschild mesmo, né, vou falar a grosso modo mesmo, tá, não vou ficar entrando muito em detalhes aqui, mas quem quiser depois a gente pode conversar, tá? E aí é a solução muito bonita, mas muito difícil pelo menos para mim foi muito difícil ler o artigo do Israel, porque o jeito que ele escreve é muito diferente do nosso jeito mais de geometria, né? Mas aí um artigo que eu gosto bastante, de 77, 10 anos depois, prova o mesmo resultado, né? E até o título é uma prova simples para esse teorema do Israel aqui. Né? E aí ele prova lá o mesmo resultado, então não tem muita unicidade, né? Não tem muitas soluções diferentes, considerando algumas hipóteses. Né? Sintoticamente plano aqui é uma condição forte, né? Por exemplo. E não tem muitas soluções, né? Só tem essa, sobre essas condições aí, mas a prova dele é bem mais simples, entre aspas, né? Menor, vou dizer assim, né? Onde ele prova lá uma fórmula divergente mágica no artigo, muito difícil de depois provar sozinho em casa, né? Eu demorei muito tempo para entender. Eu recomendo um curso da Carla Sederbaum, da Universidade de Tübingen. Eu não vou escrever com o mouse aqui porque eu não vou conseguir, né? Mas depois, quem quiser também, a gente pode mostrar uma referência dela. Ela tem um curso do ICTP, né? Do Instituto, do Centro de Física lá da Itália. Ela deu um minicurso, está no YouTube, e ela comenta a demonstração do Robson, né? Acho que ela não chega a demonstrar, mas ela faz a do Massoud Ralan, né? Mas é bem legal. Então, um artigo legal, né? Também sobre unicidade, um pouquinho mais fácil de entender, na minha opinião, tá?
E aí, 10 anos depois, o Massoud Alam e o Butin, eles provaram também o mesmo resultado, tudo aqui em dimensão 3, tá, pessoal? Todos esses aqui em dimensão 3, fator espacial. Eu já vou definir isso aí, né? O que é ser uma estático, espaço-tempo, né? No vácuo, né? E assintótico. A gente passeia ali se der tempo, mas não se preocupar muito, é só pensar na solução de Schwarzschild mesmo. E aí, então, em 87, isso aqui a Carla faz no curso dela, muito legal. Ela mostra a técnica do Massoud Alam, que é muito bonita, né? E muito útil. Muita gente usou essa técnica depois e vem usando, né? Para provar outras coisas, principalmente da fotosfera, que é a luzinha ali que você viu da foto do buraco negro, né? Que é a luzinha em volta ali, vamos dizer assim, né? De um jeito bem leigo. Mas o pessoal continua usando essa técnica porque é muito bonita e muito forte, né? Apesar de que aqui, em contraponto com a do Robson, essa demonstração usa o teorema da massa positiva. E aí, até pouco tempo, a gente não tinha uma generalização para a dimensão mais alta do teorema da massa positiva, né? Saiu em 2017, né, do Shen e do Yao, mas eu não sei se está publicado já. Uma generalização, né? Tá? E se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, pessoal, tá? Fica à vontade aí. Se eu não souber responder, o Márcio e o Alan respondem aí. Então, o Huang, né, o Márcio, você tem um artigo, eu acho que é o mesmo, né? Eu não estou errado. Mas aí o Huang provou agora em dimensão alta, né? Agora eu já vou aumentar a dimensão aqui. E aí ele provou, então, unicidade de buraco negro, só tem Schwarzschild, no caso vácuo, né? Sem carga elétrica. Mas aí ele provou em dimensão mais alta, mas pediu essa condição spin aqui, né? Porque ele usa a técnica do Massoud Alam, e aí, teorema da massa positiva, só tinha dimensão mais alta, né? Do Edward Witten, né? Só com a condição de spin, que é uma condição bem complicadinha, não vou falar sobre ela, eu também não sei muita coisa sobre ela, não. Então, ele usa essa técnica, e em 88, um artigo legal, né? Bom de ler, bem tranquilo de ler, assim, a técnica, ele come alguns pedaços, né, da técnica do Massoud, mas é bom, é um bom artigo na geometria dedicada, tá? E aí, no paralelo, né? Em paralelo, você vai ver esse artigo aqui do Gibbels, da Ida Shiromizu, de 2002, então um pouquinho depois, mas é a mesma técnica, né? Provaram o mesmo resultado, em dimensão alta, e só que diferentemente, né? Independentemente, né? A palavra certa. E usa o teorema da massa positiva também, técnica do Massoud Alam, mas aí eles usam o teorema da massa positiva, que é em dimensão alta. Aí no curso a Carla, alguém interrompe a Carla e fala que tinha saído, né, em 2017 esse artigo do Shen e do Yao, mas até onde eu sei não está só no archive ainda, né? E aí generalizam o teorema da massa positiva em dimensão mais alta, e aí nesses dois artigos aqui você pode tirar isso aqui, né? Você pode tirar essa condição de spin, tá? Considerando agora, então veja a diferença, né? Pelo menos uns 15 anos aí depois, né? Então, agora em dimensão mais alta, resultados de unicidade, né? Bom. Agora, com condições mais geométricas, isso aqui é condição que faz muito sentido na física, né? Assintoticamente plano, você pode pensar em algo mais ou menos assim acontecendo, né? Que aqui você tem o buraco negro, aqui está no pontinho aqui, só para um desenho bem rudimentar aqui, né? Estou fazendo com o mouse, desculpa. Mas assintoticamente plano, então você tem uma coisa que é rotacionamento simétrico, e no infinito, né, é se esperar que a curvatura vá para zero, né? Então, e aqui não, né? Aqui você tem problemas. Você não sabe muito bem como se comporta localmente ali, mas no infinito você espera que você tenha a curvatura indo para zero. Isso ajuda, mas é muito difícil usar essa hipótese, essa técnica, né? E não é muito natural geometricamente falando, talvez, né? Muito restritiva topologicamente. Então, nesse artigo do Huang, né, e seus colaboradores, 2016, ele prova esse resultado aqui de multiplicidade, não multiplicidade. Então, ali, quando você falava de unicidade, você tinha Schwarzschild, você tinha, né, que sabia que ali também não tinha multiplicidade de buracos negros, por causa da natureza da solução de Schwarzschild, né? Aqui nesse artigo, eles provam só
somente, né, mas muito difícil, muito legal o artigo, com condição de curvatura harmônica, né, que não tem multiplicidade, mas eles não conseguem finalizar e concluir que é Schwarzschild, né? Então não conclui-se que é Schwarzschild, só conclui que não tem multiplicidade de buraco negro, tá? E aí na cola deles, né, com o Baltazar que está aí também, né, na Universidade do Piauí, né? Se não estou errado, se eu tiver, me desculpa, mas aí a gente escreveu aqui em dimensão n, né? N qualquer, e aí em dimensão 4, o Baltazar e eu, com a ajuda do Hernani, escrevemos uma nota, né, sobre esse teorema. Em dimensão 4, a gente enfraquece um pouco a hipótese de curvatura dele, né? E pede que seja harmônico, mas só aquela parte que você pode decompor o tensor de Weyl, né, em duas. E aí a gente, uma soma direta aqui, W-, não vai dar para escrever, W-, a gente só considera aqui um pedaço desse aqui harmônico, né? E aí melhora um pouco o teorema do Huang e dos colaboradores, tá? Então aqui eu já fico mais tranquilo, ó, porque se não der tempo de eu falar muita coisa mais, eu já falo até pelo menos um trabalho mais recente que eu queria comentar, que é esse aqui, né? Esse aqui saiu esse ano de passado, e ele é um resultado que melhora, né? Esse aqui do Huang, a gente pede que em dimensão 4, em dimensão maior que 4, dimensão 4 fica trivial, né? Mas isso eu descobri muito tempo depois, então, assim, não é trivial de saber isso, de ver isso, né? A conta não é trivial, mas fica trivial em dimensão 4 esse teorema aqui, né? Então, não é muito útil para o caso estático, né? Mas a gente eu provei para uma classe maior lá de métricas, né? Então, mas para o caso estático, para qualquer classe, né? Dimensão 4 não faz muito sentido, fica trivial, mas aqui em dimensão mais alta, eu pedi, né? A gente pede que seja livre de divergência, né? O tensor de Weyl, né? Então, enfraquece mais, você abre mais espaço ali para as derivadas do tensor de Weyl, né? Aqui você pode pensar em a curvatura mesmo, porque a curvatura aqui é constante, né? Tá, então esse é um artigo também na cola aqui de não multiplicidade, de soluções estáticas, né? Então, que quer dizer que ele não tem muita solução ali diferente da Schwarzschild, né? Essa era a intenção aqui, mas enfraquecendo mais as condições de curvatura. E por causa dessa condição aqui, né? Essa condição aqui em dimensão 4 torna as coisas meio triviais, né? Mas essa condição aqui a gente não conseguiu remover, né? Então, ficou isso. Mais ainda, com a técnica que eu usei, eu aprendi também um tempo depois, que eu acho que dá para mostrar que tem dá para mostrar classes de soluções, né? Mas isso também vai aparecer só mais na frente no artigo que ainda eu não acabei. Se der tempo, eu falo sobre ele, tá? Esse aqui está no Pacific Journal, esse aqui de fazer a propaganda, né? E já está publicado, se quem quiser conferir. É isso, falamos de resultados de métrica estática no vácuo, né? De unicidade e alguns teoremas de multiplicidade também. Tá? Então, eu vou falar mais um pouquinho, eu vou chutar aí que eu tenho mais uns 10, 15 minutos, e aí qualquer coisa o Márcio levanta aí e me puxa a orelha, tá? Aí, quando eu pus esse artigo online, né, no Archive, pouco depois ou pouco antes, eu não lembro quem fez primeiro, não é porque eu não estou fazendo propaganda para mim não, porque eu realmente não lembro, mas eu não lembro se foi o Huang ou se foi eu que pus primeiro, mas aí é um resultado muito parecido um com o outro, só que as hipóteses dele aqui são diferentes, né? Ele considera o tensor, então você viu que ele precisa de umas hipóteses adicionais, eu pedi curvatura livre de divergência, né? Mas precisei de umas hipóteses adicionais. Aqui também o Huang pediu, e aí eu não sei comparar, né? Então aqui no final das contas a hipótese interessante é livre de divergência, o tensor de Weyl, mas algumas condições iniciais são necessárias, tá? Em duas, né, na dele, assim como na minha, mas a dele ele mantém umas condições sobre tensores, né? E eu fugi um pouco ali, inspirado pelos trabalhos de Ritz-Solton, né? Que eu conhecia na época e tinha estudado.
tá bom? Então, aqui é um parênteses, esses dois últimos slides, porque são condições mais geométricas. Então, o pessoal estuda, né, e vem estudando, eu continuo estudando, né, condições mais geométricas, então foge um pouco desse mundo do assintoticamente plano. Agora eu vou comentar esse de 2017, ó. Agora volta um pouquinho para com essa condição assintoticamente plano. Então, um baita artigo, né, tá na Communications in Mathematical Physics, né, de 2017, Agostiniani e Mazzieri, italianos, né? E também aí o resultado de unicidade. Eles estudam em dimensão alta, um artigo muito longo, muito denso, né? Eu não sei quase nada dele, me desculpa, eu vou ficar devendo, né? Estou tentando achar um tempo para ler mais sobre esse artigo, porque eles provam unicidade, mas aqui tem uma falha minha, e foi a Carla que me chamou a atenção, porque a condição assintótica deles era um pouquinho mais menos restrita, mas eles pedem uma condição de curvatura lá. Então, tem mais uma coisa aqui de curvatura, que é uma desigualdade, né, em dimensão alta, né, eu quero dizer aqui. Para dimensão alta, precisa de uma condição de curvatura que eu não sei dizer bem, porque tem muito tempo que eu li esse artigo, mas li um pouco, né, do artigo. Mas aqui, então, também, para mostrar que é atual, mesmo assim, estudar unicidade, multiplicidade de buracos negros, né, com condições assintoticamente planas, o pessoal ainda estuda, e eu estudei recentemente também, mas ainda não pus online, né, porque a gente ainda está fazendo umas coisas nele ainda, tá? Então, eu quero comentar esse teorema. Aqui, só para eu ia definir, né? Mas eu vou pular porque eu sei que o tempo já está acabando. Aqui é a definição do que é ser estático, né? Métrica estática, vácuo, né? Então, tem que satisfazer esse sistema de equações aqui, né? Basicamente. Então, mas eu vou pular só para comentar os resultados logo. E aqui é assintoticamente plano. Então, você vê que é uma condição no infinito, né? Uma condição que é topologicamente um pouco restritiva. Você tem que entender um pouco do fim da variedade. Então, para escrever mais ou menos o que acontece ali no fim da variedade. Então, não é muito natural na geometria riemanniana, né? Pelo menos não no curso mais básico. Tá? Então, aqui você pede um decaimento para a função lapso e para a métrica no infinito. Né? Vou resumir assim. Né? Então, aqui é um teorema parecido com o do Agostiniani e do Mazzieri. E a gente está, junto com a Carly, a aluna dela, tentando melhorar esse teorema para a fotoesfera. Né? Elas são da Universidade de Tübingen, lá na Alemanha. Eu assisti o curso dela e conversei com ela, a gente começou a trabalhar junto nesse teorema, que é de unicidade de buracos negros. A gente conclui que é Schwarzschild aqui. Né? Então, por isso que eu falei que eu tenho uma ideia de como, às vezes, integrar e melhorar o artigo que eu falei do Pacific Journal, o meu, né? Mas lá não está no artigo, né? Eu aprendi depois. Mas eu acho que dá para encontrar pelo menos uma classe ali de soluções que é muito próxima de Schwarzschild, integrando mesmo as métricas que são produtos torcidos lá, né? A gente reduz em equações e integra. No braço mesmo. Esse teorema aqui que eu queria, pelo menos, aí até ele, né? Fazer, eu posso comentar mais um pouquinho, se o Márcio deixar, mas é esse. Então, aqui é um teorema de unicidade de buracos negros, no caso estático vácuo. A gente conclui que é Schwarzschild, n-dimensional, né? Que aqui é dimensão n. O problema da dimensão é real ali, né? Igual vocês perceberam. Então, tem os problemas ali para estender para a dimensão mais alta, dá uma trabalheira danada, né? E aí, essa é a condição parecida com a do Agostiniani e do Mazzieri sobre curvatura do bordo, tá? Então, a curvatura total do bordo e a fronteira, que tem a ver com o horizonte de eventos do buraco negro, né? Tem que ter uma limitação, né? Ela é limitada superiormente aí por essa constante. Aqui, esse Wzinho cadê? Tá aqui, né? É a área da esfera unitária, esse M é a massa, e vê que a dimensão desempenha um papel importante. Aqui tem um N-3, exatamente porque quando N é igual a 3, volta para o teorema do Robson, 77. Isso aqui é uma generalização do teorema do Robson, de 77. Tá? A gente
eu chuto que esse ano a gente consegue terminar esse trabalho e postar. Então, a gente desenvolveu esse teorema para dimensão mais alta, e aí aparece a restrição, naturalmente, porque você não tem... Lá a gente precisa, no artigo do Robson precisa do Gauss-Bonnet, e dimensão alta não tem aquele Gauss-Bonnet bonito, né, para superfície compacta, né? Tem dimensão mais alta, mas tem outras restrições, né? E aí, quando n igual a 3, volta. Você cai na condição ali que vai aparecer no artigo do Robson, e aí o Gauss-Bonnet resolve o problema, né? Então, apareceu naturalmente, e esse foi um dia feliz, porque aí você vê que tem alguma coisa certa, né? Tinha que aparecer alguma coisa na dimensão para voltar para o caso do Robson ali, original. Então, esse é o teorema mais recente, a gente fechou esse, mais para a fotosfera, né? Que é uma situação mais geral, a gente ainda está estudando, tá? Então, eu queria falar pelo menos até aqui. Robson, desculpa, o Márcio, se tiver mais um pouquinho, eu posso falar. Tem mais 15 minutos, professor. Tem? Então tá. Então eu vou falar, acho que agora, o Márcio, sobre... Eu acho que a próxima coisa aqui que eu vou falar é do artigo com a Maria, né? E o Robson, que é aluno nosso aqui. Eu vi ele passando aqui na minha porta agora, não sei se ele está na palestra, mas ele também está nesse trabalho. Aí agora, pessoal, eu vou falar de caso que tem a ver com Reisner-Nordström. Então, são buracos negros com massa e carga elétrica. Então, deixou de ser vácuo, né? Até agora eu falei de caso vácuo, né? Então, agora entra campo magnético e campo elétrico aí no jogo. Mas, né, eu não vou fazer uma coisa tão difícil. A gente pulou fora dos campos magnéticos aí, né? E aí, mas tem uma razão por quê. Bom, primeiro porque fica muito mais difícil as contas. Esse aqui é preliminar, eu vou pular. Mas olha só que interessante, como é que o sistema, comparado com o vácuo, já fica mais difícil. E aqui já é um sistema reduzido. Né? Aqui é um sistema que a gente pega na malandragem aí, desculpa a brincadeira, mas para ficar mais fácil mesmo, porque a gente escolhe o campo eletromagnético aqui de um jeito bem mais tranquilo de trabalhar, né? Brincadeiras à parte. Então, fica bem mais difícil. Aí você pega o campo elétrico, que é o gradiente aqui de psi, que é a função potencial elétrico. Se você zera ela, você vai ver que volta para o caso que a gente estava estudando até agora, que é o vácuo. Tá? Então, aqui eu vou comentar só alguns teoreminhas. O Márcio disse que eu tenho mais 15 minutos, eu falo 10 para não ficar falando muito. Tá? Então, só para mostrar que quando você pega psi constante, ou zero mesmo, já volta ali para o vácuo. Então, Schwarzschild é uma solução trivial para esse sistema, né? Já tem uma solução para esse sistema aqui. Reisner-Nordström também, e o Manjubar-Papapetrou também, né? São soluções para esse sistema aqui. Então, aí agora você permite falar dessa multiplicidade de buracos negros, agora fica muito mais perigoso, porque realmente você pode ter. No Schwarzschild lá, né? No caso vácuo, você podia ter, mas fisicamente você esperava que não tinha. Então, é mais uma coisa de formalidade, né? Da matemática, de formalizar a demonstração, como o teorema da massa positiva, né? Você espera que um sistema gravitacional tenha massa positiva, mas tem que mostrar, né? Agora aqui não, aqui pode ser que tenha multiplicidade de buraco negro, então você tem que tomar cuidado aqui, e aí fica mais legal, porque fica mais geral e fica mais difícil, né? Mas tem muita coisa deita já também. Eu devo passear por alguns artigos aqui. Isso aqui esquece, é sobre o horizonte de eventos, que eu ia comentar também, se desse tempo, mas o horizonte de eventos, que é esse conjunto aqui, né, é muito importante quando você vai estudar essas métricas, né? E aí eu ia comentar que você pode... A gente sempre pede que F se anule nesse bordo, né, nesse horizonte de eventos, mas você pode enfraquecer pedindo que esse bordo seja uma superfície mínima estável, né? E aí você prova que a F tem que se anular lá no bordo. Então, é um artigo que está no Archive, esse é com o Fernando Coutinho, professor do Amazonas aí, terminou o doutorado agora aqui no UFG, tá? Então, é um teorema que eu queria fazer um paralelo, se desse tempo eu ia falar, né? Mas é um artigo que eu acho interessante, esse aqui que já está publicado, né? Então, eu vou recomendar o que está publicado. O nosso, a gente não passou por revisão ainda. Mas é do Mial, né? E dos colaboradores. E aí eles mostram que a função lapso, você não precisa considerar o horizonte de eventos a função lapso sendo zero lá. Né? O horizonte de eventos é o conjunto onde a função lapso é zero. Não, você pode enfraquecer isso pedindo umas condições
envolvendo superfícies mínimas, né, porque é natural, e aí você mostra que a F é zero quando e essa definição, horizon boundary, né? Então, o horizonte tem que ser, ou seja, a fronteira lá tem que ser superfície mínima, estável, e algumas condições aí. Um teorema legal, e aí o Fernando Coutinho e eu generalizamos para o caso eletrostático, né? Então, mais geral um pouco não, né? Um pouco mais geral, mas a demonstração não é muito mais difícil, né? Então, eu digo nesse sentido, de generalizar um pouco, porque as contas são naturalmente generalizadas, né, para esse caso aqui. Então, o artigo deles, naturalmente, você generaliza, né? Mas nesse trabalho nosso, a gente fez mais coisa lá, né? Fica propaganda aí, mas ele ainda não está publicado, está no archive, tá? Beleza. Então, um resultado interessante aí para quem estuda. Porque aí, quando você vai estudar unicidade e multiplicidade, você pode pedir menos para a fronteira, tá? Então, o interessante é isso. Quando você vai fazer teoremas, aí você, vou pedir que o F é zero na fronteira. Não, calma, às vezes você pode pedir menos e já ganha ali, né, no enunciado do teorema, porque fica um pouco mais forte, né? E aí a questão aqui para esse caso, e aí você vai encontrar essa pergunta nesse artigão aqui do Crucial, né, da Universidade de Viena e do Todd. Esse cara não sei onde está. Eu acho que ele era da Universidade de Oxford, né, quando publicou esse artigo aqui. Mas eu não sei onde ele está agora. Mas a pergunta é aqui, né? A pergunta para responder, e está aberto o caso mais geral aí possível, tá, pessoal? Para quem estiver estudando esse problema, quiser estudar esse problema, e você vai achar essa pergunta aqui, né? Muita coisa aqui, né? Esse artigo é muito legal, que é sobre classificar soluções, né? Para esse sistema aqui eletrostático. É claro que você tem situações muito mais gerais. Aqui eu pus uma que chama, inclusive, eletrostático reduzido, né? Você vai ver algumas pessoas, algumas literaturas chamando esse sistema eletrostático reduzido. Mas como é que agora a gente classifica soluções para esse sistema? Tem muitas, né? Tem muita abertura para classificar esse sistema, né? Então é um problema classificar. E aí, bom, o ideal é pedir só alguma condição sobre a carga elétrica, né? E aí concluir que é ou o Reisner-Nordstrom ou o Manjuludar Papa-Petrov, né? Então é classificar esse sistema e mostrar que existe uma certa rigidez aí, né? Um problema aberto nos casos mais gerais, tá? Em dimensão alta, o Lucietti, um artigo muito legal, na análise em Poincaré, bem recente, né? Provou que em dimensão mais alta, sobre algumas condições assintóticas e outras condições lá, não tem para onde fugir, vai ser, no caso extremo, né? Vai ser Manjudar Papa Petrov, tá? Então, ali no caso dimensão mais alta, assintoticamente plano, tem que dar uma olhada se você for estudar, porque esse aqui é um artigão que já meio que classificou aí esse problema, tá? Fique atento nessa referência. Aí agora um resultado já com a Maria e o Robson, que é, olha só, se você pedir que a função potencial elétrico seja uma função de F, né, lembra lá atrás, bem lá atrás, quando eu comentei, né? Você não tem muito para onde fugir, não. Elas meio que vão estar na classe da... Então, vai ser né, tem o problema das constantes, então isso, né, fica indeterminado se é exatamente Reisner-Nordstrom e Manjubár-Papetrov, mas é muito parecido, tá vendo? A classe, a família, quando você pede uma hipótese como essa aqui, ó. F ser o potencial elétrico ser uma função da função lápis. Isso deixa a coisa muito rígida, né? Claro que as constantes aqui desenvolvem um papel importante, então pode ser que tenha outras soluções, né? Um pouco mais diferentes, mas a coisa fica bem rígida já, né? E aqui sem muitas condições. Esse completo aqui pode ser até removido pedindo fraqueza. Eu vou estar no archive, então eu não vou nem contar o segredinho aqui, né? O truque, né? Mas a gente destaca lá numa observação logo embaixo. Então, tem que tomar muito cuidado com as hipóteses aqui, né? Pedir hipótese sobre a função potencial elétrico é muito sutil, tá? Não tem muito para onde correr. Isso aqui era meio conhecido já. Inclusive, você vai ver
mas não muito destacado em alguns artigos. Esse aqui, eu acho que sim. Bom, artigos como esse do Stephen Hawking, que eu comentei lá no comecinho também. Tá? Aí, só para relacionar essas constantes da equação 8, que é a mais grandona aqui, com a carga e a massa, né? Porque essas são constantes, alfa e beta, sigma e beta, né? Que aparecem porque a gente resolve uma EDO, a gente reduz isso a uma EDO e resolve, mas se você comparar elas com a carga elétrica e a massa, está aqui, né, a comparação. No caso de Heisenberg, então a gente compara isso aqui, a 8, né? A gente não sabe que solução é essa, apesar de ser parecida, mas a gente tem uma relação interessante, né? Essas constantes que a gente encontrou tem essa cara aqui, né? Está faltando algum quadrado aqui, mas acho que aqui, né? Vocês me desculpam, eu errei. Tá, então não tem muito para onde fugir, né? Você pedia condições sobre a função potencial elétrico, ser uma função da Lapsus, já deixa a coisa rígida, mas não classifica, né? Logo de cara. E isso é uma discussão dos próximos teoremas desse trabalho, está no archive, eu já comentei, deixa eu ver a referência. Está aqui, né? Professora Maria, Robson e eu, tá? Está em revisão, mas eu acho que vai demorar, a gente escreveu muita coisa lá, então demora a sair. Então, acabando aqui, né? A gente, considerando esse teorema primeiro, classifica, a gente meio que descreve a métrica que vai ser para o caso extremo, no caso extremo que, né, tem a ver com Manjudar Papapetrou, né? O caso de dimensão 4 é bem legal, porque o dimensão 3 a galera já sabia que isso aqui acontecia, esse colorado aqui que é o mais legal, né, na minha opinião. Vamos ver se a galera vai concordar comigo no futuro, né? Mas esse é o resultado mais legal. Dimensão 3, que aqui eu estou falando do espaço-tempo todo, como um todo, né? Então, entre o fator espacial, o fator tempo. Então, em dimensão 4, para esse teorema, a galera já sabia que a métrica tinha esse comportamento, a função potencial elétrico e a função Laplace também tinham aquela relação do primeiro teorema, mas em dimensão 5, eu não achei. Aí isso que é o legal, porque esse teorema aqui implica nesse resultado aqui. E aí não tem hipótese de assintoticamente plano, não tem hipótese de curvatura, né? A gente não consegue integrar exatamente a Manjudar Papapetrou, ainda apesar de que eu acho que dá, mas é só um achismo, né? Mas a gente sabe que é bem parecido ali, né? A cara dela é muito parecida com a do Manjudar Papapetrou. Então esse corolário aqui é o mais legal para essa parte, tá? E aí para a parte que não é extrema, ou seja, que a carga elétrica e a massa tem aquela relação de desigualdade aqui, né? É maior ou menor, a gente consegue alguns resultados. Eu vou pular esses comentários do Lucietti para chegar no mais interessante aqui, que é, cadê? Esse aqui, né? Que é em dimensão 3, dimensão alta também, mas em dimensão 3, esse é o teorema subextremo, né? No caso, subextremo. Então, a gente considera a psi satisfazendo aquela equação 8, aquela grandona, né? Que envolve psi e f. Então, o sistema não fica exatamente resolvido, mas fica bem melhor de trabalhar, né? Você tem informação sobre a psi. Então, a gente faz esse seguinte teorema, né? Mostra que também está no rumo, né? O fator espacial vai ser um produto torcido com fibra Einstein, né? E aí a hipótese é sobre curvatura, então foge um pouco desse mundo assintoticamente plano e pede que o tensor de Cotton, que é o equivalente ao tensor de Weyl em dimensão 3 ali, né? Seja livre de derivados, livre de divergente, tá? Então, esse é o último teorema que eu queria apresentar. E aí eu acho que agora chega, né? Muito obrigado aí, desculpa as atrapalhadas. E é isso.